Rose, mas agora falando sobre a repercussão da reforma tributária no Congresso, quais são as informações que você tem para a gente? Eu quero conversar com o ouvinte da Band News Difusora hoje sobre comunicação, sobre estratégia de comunicação política, onde se acerta, onde erra, onde se busca burlar bloqueios nessa comunicação, né, nessa forma de levar informação ou desinformação para o ouvinte, leitor, para a população, para o eleitor, né? Na verdade, essa população é vista como eleitor, porque o pano de fundo sempre é a próxima disputa eleitoral. Então, o que a gente percebe nos últimos dias? As pautas que foram colocadas por grupos políticos que estão se desenhando, ou começando, né, esse desenho, que vão se estabelecer lá perto da eleição de 2026. O grupo político, nesse momento, do governador Wilson Lima, um grupo político que começa um percurso, né, um rascunho, que é o grupo que está na liderança do senador Omar e do senador Eduardo Braga. A gente viu essa movimentação, essas falas públicas, nós trouxemos aqui na coluna de política, inclusive lançando candidatura para 2026. E aí a gente tem que falar também de um outro grupo político que está ausente nessa comunicação, tem falhas que é analisada interna e externamente, mas no âmbito do país, que é o governo federal. Quais são as pautas que foram colocadas para o público esta semana? Reforma tributária, nós tratamos aqui várias vezes, porque ela tem tudo a ver, é importantíssima para a Zona Franca de Manaus, eu não vou repetir porque nós estamos tratando de outro ângulo. E também o governo apostou no Fundeb, 13º, quer dizer, recursos financeiros. Essa pauta, sim, teve um alcance muito maior. Ela é uma pauta de massa, porque fala de dinheiro. Imagina se lá no grupo daqui da Band News, da Difusora, falarem no nosso 13º. Com certeza esse vai ser o assunto que mais vai chamar a nossa atenção. Por quê? Porque ele dialoga com a nossa condição, né? A situação, o período do ano, às vezes mesmo a condição da população, a categoria massiva. Então, o governo, nesse sentido, teve um alcance muito maior da sua comunicação, porque falou de Fundeb, falou de 13º, falou de recurso financeiro, né? Ficou ausente da questão da reforma tributária. Me parece uma escolha ficar ausente. E é uma escolha que não é só em relação à Zona Franca de Manaus, é a si próprio. E nos últimos dias, nas últimas horas, pelo menos, tentou um reparo a esse respeito. A gente viu algumas vozes tentando falar, olha, o nosso grupo estava lá também, construiu também essa reforma, os nossos técnicos participaram, né? Mas, num primeiro momento, como houve essa ausência, essa cadeira de poder, inclusive, de comunicação, ela não fica vaga. E alguém sentou nela. Quem sentou? Os representantes políticos da bancada federal. Aproveitaram essa agenda, que a gente não está entrando no mérito, já falamos do mérito da bancada federal nesse assunto. Eles aproveitaram essa agenda positiva deles para colar esse resultado na sua imagem. Isso não é errado, politicamente é o correto a se fazer. Eles aproveitaram como pano de fundo também, em vozes diferentes, esse lançamento das candidaturas dos nomes, a importância dessas pessoas, vinculando a importância política delas para o futuro do Estado. Eles trataram de trazer essa mensagem, né, em tudo que foi dito. E aí vincularam em relação à reforma tributária. Quando a gente fala e alcança, por exemplo, o governo federal, ele está ausente. Não trabalhou institucionalmente essa reforma tributária como positiva para a sua imagem no estado do Amazonas, na Amazônia, que também beneficiou outros estados da Amazônia, em que o governo federal, onde o governo federal tem uma avaliação. Daí a gente pode tirar o resultado no pleito, né, em relação aos mandatos da esquerda que sumiram, né, diminuíram, né, está quase apagado. Não usa essa comunicação institucional e dentro do campo político, né, de seus aliados e da própria esquerda, né, quem tem mandato, que é coisa mais rara, né, ter mandato da esquerda, mas quem não tem, mas é referência da esquerda, também não fala, não apresenta isso como um feito do Lula, do governo Lula, esses benefícios que foram garantidos nessa reforma diante de tanta guerra com tantos estados, que esses estados têm, do norte têm desvantagem. E isso foi possível porque ocorreu dentro de um terreno que era favorável, né, a esses benefícios, as diferenças regionais. Então, essa comunicação, a gente não vê o Lula, o governo federal, nem como pano de fundo desse debate. Então, isso também é um erro de comunicação política. Eu só queria acrescentar que
a bancada certa ao perceber como funciona essa mídia, né? Essa mídia, ela funciona de uma forma, com uma engrenagem que cria bloqueios para alguns assuntos, os jornalistas sabem disso, né? Porque a gente também, por outros motivos, com outras estratégias, criamos formas de furar esse bloqueio, as brechas, para a gente comunicar os assuntos que a população precisa saber, né? Eles perceberam como isso funciona, quer dizer, uma engrenagem de publicação imediata do release, que a release não é jornalismo, release é comunicação oficial da instituição, comunicação oficial do político, o que significa que vai estar só a versão que favorece quem está distribuindo isso. Então, a bancada comunicou de forma imediata, percebendo que essa engrenagem funciona assim, e eu vi em vários veículos muito pró-governo, reproduzirem isso em massa, né? Eu vi títulos de matéria dizendo que a emenda que aprovaram na Câmara era do Eduardo Braga, não era mais nem do Reginaldo Lopes, do deputado federal, entendeu? Então isso é uma narrativa, é uma forma de conduzir a informação da forma que lhe favoreça. Como estratégia de comunicação, fizeram a leitura de como a mídia está funcionando, de como está funcionando muitas redações e acertaram, né? Divulgaram isso. Tanto, penso que o governo percebeu de alguma maneira e nas últimas horas tentou, por meio de outras vozes, emplacar outro tipo de discurso que também não apagasse a sua participação na reforma tributária. É isso, penso que o resumo básico dessa questão da comunicação nesses últimos dias com essas pautas, né, de quem ganha, quem perde, e como o jornalismo se comporta também, né, nas entrelinhas a gente também pode perceber isso. Essa é a nossa contribuição com a coluna de hoje.